Capítulo 58 A defesa do selo de gerações. Nota do autor: no último capítulo, 57, eu cometi um erro grotesco na hora de digitar e acabei trocando o reino da Ming Shui. Na verdade, a Ming Shui está no 9 graus nível do reino espiritual, não dominador. Eu peço desculpas, pois eu não percebi isso antes. PS, já foi corrigido no capítulo. PS sobrescrito 2, estou à espera de uma doação da Odebrecht. Eles estão doando dinheiro para todo mundo. Bem que eles poderiam ajudar este pobre autor também. PS sobrescrito 3, mas não precisa ser somente a Odebrecht. Se algum outro bilionário quiser, é só doar nesse botãozinho ajude o autor no final do capítulo kkkkkkkkkk. PS final, se você não é um bilionário, não se preocupe, pois eu aceito qualquer forma de pagamento e quantia. Kkkkkkkkkkkk. Com a devida autorização de Ming Shui, Zhao Tian tocou os ombros dela e se concentrou. Zhao Tian injetou um pouco de sua energia espiritual no corpo de Ming Shui. Ele fez a energia espiritual percorrer todo o corpo dela e invadiu até mesmo o domínio espiritual dela. O feixe de energia espiritual era como uma sonda que colhia informação e inspecionava cada lugar por onde ele passava. A fim de obter todas as informações possíveis, Zhao Tian fez o processo lentamente. Dessa forma, ele levou cerca de 1 hora até que tivesse uma resposta. Depois disso, Zhao Tian refez o processo e se certificou de que ele não havia deixado escapar nada. Depois de terminar, Zhao Tian abriu os olhos e deu um suspiro. Ming Shui estava extremamente ansiosa, por isso, assim que Zhao Tian abriu os olhos, ela perguntou apressadamente: noivo, e então? O que você encontrou? Você pode fazer com que a minha linhagem desperte? Zhao Tian coçou a cabeça enquanto demonstrava satisfação e receio na sua expressão. Shui. O que eu descobri é que você possui a linhagem do rei Esmeralda. E da primeira esposa dele. A filha do Santo do Ar. O que? Eu possuo 2 linhagens sanguíneas diferentes. Ming Shui perguntou assustada. Zhao Tian, sim. Depois de analisar o seu corpo 2 vezes, eu não tenho dúvidas. A sensação que eu tive depois que analisei uma parte do seu corpo foi a mesma que eu senti quando analisei Gurren. Contudo, no seu corpo não existe a presença de um monstro, como existia em Gurren. Depois das palavras de Zhao Tian, Ming Shui pareceu pensar alguma coisa e depois perguntou: noivo, se eu despertar a linhagem sanguínea que você falou, o meu corpo vai mudar? Eu ficarei com a mesma aparência que Gurren? Por mais que Ming Shui não fosse supérflua, ela era vaidosa e se preocupava com a sua aparência. O desejo de ser bonita e desejada era algo impossível de se retirar da cabeça de uma mulher. Por isso, Ming Shui ficou com receio de ficar com uma aparência parecida com a de Gurren. Não é que Gurren tinha ficado feio. Era apenas que ele ficou com uma aparência selvagem e masculina. Em um homem, isso combinaria. Contudo, em uma mulher, esse tipo de aparência se tornaria algo muito estranho. Entendendo a preocupação de Ming Shui, Zhao Tian acenou com as mãos e discordou. Não? 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 Vai ser de forma lenta e demorada. Para mim, será cansativo e doloroso. Contudo, eu sou capaz de despertar as suas linhagens e não deixar que nenhuma mudança física ocorra. Mas isso levará em torno de 3 dias.
Quando Zhao Tian disse que ele poderia remover o selo e prevenir qualquer alteração física, Ming Shui ficou extremamente feliz. Mas quando ele disse que seria um processo doloroso e que ele levaria 3 dias para terminar, Ming Shui sentiu uma súbita vontade de não prosseguir. Ela não queria que Zhao Tian sofresse para preservar a aparência dela. Antes que Ming Shui discordasse, Zhao Tian disse: Shui, não se preocupe comigo. Eu já passei por dores e torturas inimagináveis. No máximo, eu ficarei exausto. Quanto à dor, eu já me acostumei com ela. As palavras de Zhao Tian fizeram Ming Shui olhar para ele de uma forma diferente. Intrigada, ela se perguntava interiormente: o que será que ele passou para chegar até aqui? Lembrando da punição decretada por Yezu e dos relatos de Zhao Tian sobre o período que ele passou na Floresta Sombria, Ming Shui se perguntava se aquilo foram realmente as piores provações que Zhao Tian já havia passado. As coisas mais dolorosas na vida de Zhao Tian foram quando ele absorveu a centelha de vida de Gold, e quando ele dominou o Rei Esmeralda. A luta contra o Rei Esmeralda foi o maior sofrimento que Zhao Tian já sentiu na vida. Por diversas vezes, além da dor excruciante, Zhao Tian esteve à beira da morte. A dor que o processo de remover o selo de Ming Shui traria, seria algo irrisório quando comparada à dor que ele já sofreu. Mesmo assim, Zhao Tian tinha que dizer a verdade para Ming Shui. Se ela alterasse o seu humor, ou parasse o processo devido à sua preocupação com Zhao Tian, tinha uma boa chance de que algo de ruim acontecesse. Por exemplo, as linhagens de Ming Shui poderiam entrar em conflito e acabariam destruindo as veias espirituais dela. Por isso, Zhao Tian deveria ficar focado enquanto impedia que qualquer eventualidade assim ocorresse. Shui, confie em mim e vamos começar. Zhao Tian disse. Ming Shui relutou por um momento, mas ela finalmente concordou. Ela se sentou e procurou uma posição confortável. Depois disso ela ergueu o tronco, que ficou ereto. Ela fechou os olhos e respirou profundamente. Zhao Tian retirou a parte de cima da sua túnica a fim de ficar mais confortável. Ele se sentou atrás de Ming Shui e colocou as 2 mãos nas costas dela. Ele respirou fundo e alertou novamente: Shui, aconteça o que acontecer. Mesmo que você veja alucinações ou se preocupe comigo, não se mexa. Até que eu diga que terminei, você deve ficar imóvel. Ming Shui assentiu com a cabeça e Zhao Tian começou. As mãos de Zhao Tian se moveram pelas costas de Ming Shui e alguns pequenos selos apareceram no corpo dela. Zhao Tian começou a controlar os selos e eles começaram a se mover e brilhar. Depois de algumas horas, Zhao Tian sentiu algo impedir o avanço da energia espiritual dele. Os selos começaram a se mover desordenadamente e Zhao Tian sentiu uma forte carga elétrica invadir o seu corpo. Zhao Tian fez uma cara feia enquanto sentia uma dor imensa. A eletricidade fazia todos os músculos do corpo dele tensionarem. Zhao Tian resistia bravamente à dor enquanto uma fina linha de sangue escorria da boca dele. Moleque! Cuidado com o que você está fazendo. Quem colocou esse selo de gerações perceberá depois que esses pirralhos começarem a se destacar. Com certeza. Ele virá atrás de vocês. Gold disse. Zhao Tian não respondeu porque ainda estava lutando contra a eletricidade que invadia o corpo dele. Porém, mesmo depois das palavras de Gold, nenhuma hesitação era vista no olhar de Zhao Tian. Gold não disse mais nada e apenas observou o processo. Agora, o nariz e as orelhas de Zhao Tian
também sangravam. Enquanto isso, Zhao Tian avançava a energia espiritual dele, até que ele finalmente encontrou a fonte de toda a eletricidade. Uma poderosa e complexa matriz de selos estava emitindo um grande poder elétrico. A eletricidade era a defesa colocada pelo dono do selo. Zhao Tian não poderia remover o selo de gerações de uma forma rápida. Ele teria que remover cada selo da matriz, individualmente. Depois de remover um selo, ele deveria estabilizar a energia que saísse dele e controlar o processo de liberação das duas linhagens. A matriz continha um grande número de selos. Isso significa que Zhao Tian estava fadado a sofrer durante praticamente todo o processo. Sem titubear, Zhao Tian começou a remover o primeiro selo. A eletricidade ficou mais forte enquanto Zhao Tian removia o selo que tentava destruir todos os órgãos dele. Zhao Tian levou 3 horas para remover o selo. Depois do período de intenso sofrimento, Zhao Tian sentiu a eletricidade diminuir enquanto o selo desaparecia. Zhao Tian respirou fundo e seguiu para o segundo selo. Sempre que Zhao Tian atacava um selo, a eletricidade aumentava e ficava mais feroz. Se não fosse pelo primeiro estágio do corpo supremo do rei, Zhao Tian já teria sido destruído há muito tempo. Graças às capacidades de regeneração do corpo supremo do rei, os órgãos de Zhao Tian se recuperavam com a mesma rapidez na qual eles eram atacados. O sangue que escorria dos orifícios da cabeça de Zhao Tian era inevitável. Mesmo assim, Zhao Tian conseguia recuperar todo o sangue perdido rapidamente. 2 dias se passaram. Ming Xiao finalmente despertou depois de absorver a pequena quantia de conhecimento que Zhao Tian lhe deu. Quando ele olhou para o lado, ele viu que Ming Shui estava calma e serena. Porém, o mesmo não podia ser dito de Zhao Tian. Zhao Tian estava coberto de sangue enquanto o corpo dele tremia intensamente, a expressão dele mostrava que ele estava sentindo muita dor. Vendo aquela cena, Ming Xiao quase interviu. Contudo, ele recuou e desistiu. Ming Xiao sabia que Zhao Tian não era uma pessoa burra. Se ele estivesse diante de um risco de morte iminente, Zhao Tian pararia o processo imediatamente. Contudo, o que Ming Xiao não sabia, era que Zhao Tian realmente estava correndo um sério risco. A eletricidade estava ficando cada vez mais feroz à medida que Zhao Tian avançava. Zhao Tian estava a ponto de colapsar, mas ele resistia bravamente. Se Zhao Tian interrompesse o processo, a eletricidade se voltaria para o corpo de Ming Shui e começaria a atacá-la. Por esse motivo, Zhao Tian não poderia desistir e teria que seguir com o processo até o final. Mesmo com toda a dor e colocando a sua vida em risco, Zhao Tian não permitiria que nada de ruim acontecesse com Ming Shui. Quando Gu Ren despertou a linhagem dele, ele fez isso com o auxílio da pílula das 9 constelações do ar. Por esse motivo, a maior parte da carga elétrica atacou a pílula. Como a pílula é um objeto, a eletricidade não impediu o processo. Contudo, se fosse uma pílula mais fraca, ela seria destruída no meio do processo e Gu Ren explodiria por dentro. Gu Ren teve um processo de despertar doloroso, mas ele sofreu apenas com o recuo e a energia elétrica residual. Se toda a eletricidade fosse direcionada para o corpo dele, ele não teria as capacidades regenerativas para suportar. A situação no corpo de Ming Shui era ainda pior do que no corpo de Gu Ren. Como ela possuía 2 linhagens, as matrizes de selos formaram uma camada dupla. Esse reforço tornava o processo muito mais complicado. Também, Zhao Tian tinha que lidar com o fato de existirem 2 linhagens.
Se Ming Shui tivesse nascido com as duas linhagens ativas, nada aconteceria com ela. Porém, depois de tantas gerações com as linhagens inativas, se um corpo ativasse abruptamente e forçadamente as duas linhagens, elas entrariam em conflito e poderiam matar ou, no mínimo, fazer com que a pessoa se transformasse numa aberração. Imagine uma pessoa que possui um tipo sanguíneo e transplante órgãos de dois tipos sanguíneos diferentes nela. Com órgãos normais, o próprio corpo da pessoa rejeitaria os órgãos. Contudo, as linhagens eram muito fortes. Sendo assim, imagine se o corpo e cada órgão diferente da pessoa começassem a lutar e destruir o outro. Agora adicione uma forte eletricidade tentando destruir todos eles. Com certeza, o corpo da pessoa entraria em colapso e tudo seria destruído, ou no mínimo, um dos lados venceria e a pessoa teria que sobreviver sem diversos órgãos. O corpo de Zhao Tian vacilou e começaram a sair algumas faíscas de eletricidade dele. Vendo aquilo, Ming Xiao ficou alarmado e correu até Zhao Tian. Ele esticou as mãos e tentou analisar o corpo de Zhao Tian. Zap, quando Ming Xiao estava para tocar em Zhao Tian, uma forte carga elétrica foi na direção dele e o enviou para longe. A força empurrou Ming Shui como se fosse um coice. Depois de ser lançado a uns 5 metros, Ming Xiao arregalou os olhos e um forte sentimento de urgência brilhou nos olhos dele. Ming Xiao correu até Zhao Tian e canalizou toda a sua energia espiritual. Colocando em prática um pouco do conhecimento que ele adquiriu, Ming Xiao colocou todas as suas capacidades de cura para agir e avançou com os braços na direção de Zhao Tian. O campo elétrico tentava empurrar Ming Xiao, mas ele gritava enquanto forçava os braços adiante. Faltavam apenas 3 selos, mas Zhao Tian estava extremamente exausto. Resistir àquela forte eletricidade por tanto tempo consumiu quase toda a sua energia espiritual e causou uma grande exaustão mental. Zhao Tian não podia mais desistir. Então ele começou a remover o antepenúltimo selo. BZZZZTTT BZZZZTTT, a eletricidade aumentou e quase fez Zhao Tian desmaiar. Agarrando o último fio de consciência, Zhao Tian prosseguiu de forma meticulosa. Contudo, o seu esforço estava se tornando insuficiente. Todos os sentidos de Zhao Tian começaram a falhar enquanto ele sentia a sua consciência ficar cada vez mais fraca. Zhao Tian ficou desesperado enquanto sentia o seu corpo inclinar para trás e os seus pensamentos desaparecendo. Não? Eu tenho que continuar. A Shui vai, Zhao Tian pensava com muita dificuldade. Com a crise de Zhao Tian, Ming Shui começou a sentir o seu corpo sendo invadido por uma forte carga elétrica. Também, na mente de Ming Shui apareceu uma imagem. Um homem de cabelos azuis, olhos azuis, que aparentava ter uns 30 anos de idade, tinha a pele clara e era alto e forte. Ele estava vestido com um manto azul enquanto controlava uma imensidão de raios com sua mão. Esse homem estava gargalhando descontroladamente e sob os pés dele, estava uma complexa matriz de selos. A imagem do homem fez Ming Shui sentir calafrios enquanto era tomada pelo medo. Ela estava pronta para abrir os olhos e correr na maior velocidade que pudesse. Contudo, nesse momento, ela se lembrou das palavras de Zhao Tian. Shui. Aconteça o que acontecer. Mesmo que você veja alucinações ou se preocupe comigo. Não se mexa. Até que eu diga que terminei, você deve ficar imóvel. Quando Zhao Tian estava apagando
Ele sentiu uma calorosa energia o impulsionando novamente. Cunhado, Zhao Tian pensou. Ming Xiao finalmente conseguiu tocar em Zhao Tian e nesse instante ele conseguiu trazer Zhao Tian de volta à consciência. Ming Xiao conseguiu resistir por pouquíssimo tempo, mas esse tempo foi o suficiente para que ele injetasse uma grande parte da sua energia espiritual no corpo de Zhao Tian e curasse alguns dos ferimentos dele. Além de reabastecer um pouco da energia espiritual de Zhao Tian. Com esse novo impulso de energia, Zhao Tian recuperou uma parte da sua força espiritual e continuou com o processo. Quando Ming Xiao ficou incapaz de aguentar, ele foi lançado contra a parede do quarto enquanto sangrava pelos 7 orifícios da cabeça. O estado de Ming Xiao era plasticamente feio. Mas ele não corria nenhum risco e se manteve consciente. Ele apenas pôde observar e torcer por Zhao Tian e Ming Shui. Depois que Zhao Tian retomou o processo, Ming Shui parou de ver o homem que a assombrava e parou de sentir a carga elétrica atacar o seu corpo. Ela finalmente pôde relaxar e manter-se calma. Zhao Tian não desperdiçou nenhum único fio da energia espiritual que Ming Xiao lhe dera. Ele continuou concentrado e finalmente, depois de mais um dia, o selo de gerações foi removido. A eletricidade cessou e finalmente Zhao Tian pôde respirar tranquilamente. Zhao Tian seguiu com o processo de estabilização das linhagens e após terminar. O homem que apareceu na mente de Ming Shui, apareceu na consciência de Zhao Tian e disse, você acaba de cometer um pecado. Eu bani essas linhagens do mundo, ninguém deve revivê-las. Eu te encontrarei. Depois de falar, o homem desapareceu da consciência de Zhao Tian, que ficou profundamente chocado enquanto recorria ao Gold. Gold, o que foi isso? Essa pessoa sabe como me encontrar. Ele pode nos rastrear. Gold, eu te avisei. Isso foi apenas um aviso que ele programou no selo de gerações. Contudo, no momento que aqueles pirralhos aparecerem para o mundo, aquele cara irá até eles. Zhao Tian se alarmou e perguntou, o que? O que eu posso fazer para impedir isso? Gold, ha 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 ha. Você? Nada. A única opção é fazer com que eles não chamem a atenção daquele cara. Uf. Eu pensarei nisso depois. Zhao Tian suspirou enquanto murmurava. Depois dos murmúrios de Zhao Tian, Ming Shui foi envolvida por uma forte ventania que varreu todos os móveis do quarto. Asterisco bang asterisco Zhao Tian já estava fraco e foi lançado contra a parede. Ming Xiao tinha um nível de cultivo baixo, portanto ele ficou paralisado e não pôde se mover. Asterisco voo, asterisco a tempestade continuou por alguns minutos. Quando ela parou, Ming Shui abriu os olhos e olhou para o seu corpo. Devido à linhagem do Rei Esmeralda, Ming Shui ficou com o corpo mais resistente e a pele dela ficou muito mais macia, os sentidos dela aumentaram junto com a força física dela, a estrutura corporal dela estava intacta. Nenhuma característica externa havia mudado. Contudo, essas não eram as principais mudanças. As veias espirituais de Ming Shui ficaram mais grossas e espessas, o número de meridianos dela saltou para 162, a velocidade com que a energia espiritual percorria o corpo dela, aumentou drasticamente, ela sentiu uma imensa familiaridade com as propriedades do ar. Era como se ela fosse a filha do próprio vento. Ming Shui ficou observando e analisando as mudanças no seu corpo. Era como se ela tivesse acordado em outro corpo. Quando ela olhou ao redor dela,
Os seus olhos se alargaram enquanto ela se levantava abruptamente. Noivo, assustada, Ming Shui chamou por Zhao Tian. Zhao Tian estava desmaiado no canto do quarto. O corpo dele estava coberto de sangue e era quase impossível ver a pele dele. Apesar do estado deplorável de Zhao Tian, ele estava com um grande sorriso estampado no rosto. Ming Shui tentou correr até ele, mas ela ainda não havia se adaptado às mudanças no seu corpo. Bang Ming Shui correu muito mais rápido do que antes e como ela não esperava por esse aumento súbito de velocidade, ela se chocou contra a parede. Depois de acertar a parede, Ming Shui, que não teve nenhum arranhão, colocou a cabeça de Zhao Tian no seu colo enquanto chamava por ele. Noivo! Noivo! Acorde! O que aconteceu com você? Zhao Tian abriu levemente os olhos e sorrindo, ele disse, Shui. Que bom que deu tudo certo. Diga para o cunhado não tentar remover o selo. Eu preciso descansar um pouco. Antes de terminar, Zhao Tian apagou novamente. Ele entrou em um sono tão profundo, que os seus roncos ficaram ensurdecedores. Ainda preocupada, Ming Shui pediu para que Ming Xiao tratasse de Zhao Tian. Ming Xiao fez o que pôde, mas Zhao Tian precisava descansar. Ming Shui mandou Ming Xiao sair do quarto. Depois que ele saiu, Ming Shui encheu uma banheira de água e banhou Zhao Tian. Depois de limpar todo o sangue que estava em Zhao Tian, Ming Shui o deitou no colchão e ficou ao lado dele. Zhao Tian dormiu por 20 horas seguidas. Quando ele acordou, encontrou Ming Shui deitada com a cabeça no peito dele enquanto a perna esquerda dela abraçava as pernas de Zhao Tian. O braço esquerdo dela estava apoiado na barriga de Zhao Tian. Zhao Tian podia sentir cada parte do corpo de Ming Shui. Mas o que deixava ele mais contente, era ver o rosto dela de uma distância tão curta. Dessa forma, Zhao Tian não se moveu e ficou apenas observando a figura dela até que ela despertasse por conta própria.